sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da Clínica Heavy Mais, especialista em emagrecimento, certo? Hoje, no nosso encontro, eu vou falar um pouquinho de uma questão que eu ouço muitas pacientes comentarem comigo. Eu falei, então deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto, porque muita gente acha que tá fazendo certo e tá fazendo errado, né? E realmente a gente não precisa ser expert em tudo, né? A gente precisa apenas ouvir quem saiba para ir conduzir no caminho certo, certo? Então falaremos hoje esse porquê que é muito comum. Por que, Pri, eu como saudável e não emagreço, né? Então assim, poxa, eu como tudo certinho, eu faço tudo certinho, eu faço o mantra certinho da alimentação saudável, eu não como fritura, né? Eu não como pão, eu não como macarrão, eu faço atividade física, mas por que eu não consigo emagrecer? Certo? E a gente precisa conhecer todas essas searas que envolvem obesidade, que envolvem emagrecimento, para que a gente tenha realmente um sucesso quando a gente se predispõe a emagrecer, quando a gente predispõe a mudar o estilo de vida, tá bom? Então, por que você come saudável e não emagrece? Então, a primeira coisa que eu vou abordar aqui com vocês, né, porque vocês comem saudável e não emagrece, é porque vocês estão comendo errado, né? Então, assim, nem tudo que é saudável, nem todo alimento por ser saudável significa dizer que ele não seja calórico ou que ele tenha um baixo índice glicêmico, né? Então, a gente, eu comi tanta batata doce, eu comi tanto aipim, né? Tanta macaxeira, e por que eu só como raízes, e por que eu não emagreço? Então, esse olhar hoje na alimentação está voltada para o que nós chamamos de índice glicêmico, tá? Então, todo alimento, ele tem a sua caloria, tem o seu índice glicêmico, tem a sua carga glicêmica, e isso é muito importante, para a gente não ficar só olhando lá rótulo de alimento na hora que a gente vai lá no supermercado, né, comprar o alimento para a gente colocar em casa. A gente tem que ter uma noção do índice glicêmico desses alimentos, certo? Então, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico do alimento, na verdade, significa dizer que quando esse carboidrato, né, ele entra no nosso organismo e ele vira glicose, essa glicose vai para o sangue. Se essa glicose for consumida rapidamente, ele tem um índice glicêmico alto. Se ela demorar um pouquinho para ser consumida por nossas células, né, por esses processos celulares, ele tem um índice glicêmico baixo. Então, quanto mais o alimento tiver índice glicêmico alto, mais a gente tem que evitar, tá? Porque ele faz disparos de insulina. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona, tá? Então, eu consumo o meu alimento, tá? Esse alimento, ele vai se transformar em açúcar, em glicose, ok? Essa glicose, tem glicose no meu organismo. O meu pâncreas, ele vai para o sangue. O meu pâncreas vai produzir esse hormônio chamado insulina. E essa insulina, ela vai colocar a distribuição para as células, tá? Se esse índice glicêmico for alto, vai demorar se esse índice glicêmico for alto, vai ser muito rápido o consumo desse açúcar. E o que é que acontece? O que é que acarreta? Picos de insulina. Então, muitas vezes a gente faz uma refeição, né? Dispara muito açúcar no nosso organismo, dispara a insulina e logo em seguida vem um cansaço, vem uma sonolência. Isso porque logo em seguida você teve uma hipoglicemia, porque disparou a insulina foi ativada pelo pâncreas, né? E ela diminuiu rapidamente esse nível de açúcar no nosso sangue, ok? Deu para todo mundo entender como é que funciona isso aí? Então, quando a gente for consumir o alimento, não só olhe caloria, gente, porque também não significa dizer que porque o alimento
tem baixa caloria, significa dizer que ele é saudável, né? Uma Coca Zero tem 0 calorias, então não é um alimento saudável. Um alimento diet tem poucas calorias, mas em compensação ele tem muitos produtos químicos, né? Então tem sacarose, sucralose, várias substâncias ali, certo? Então quando a gente mudar o nosso olhar diante do alimento que a gente for consumir, a gente vai fazer isso automaticamente, sem ficar pensando, ai meu Deus, eu peço um diet, um light, um zero, ok? Então uma coisa importante para a gente observar é o índice glicêmico desses alimentos que são consumidos, certo? A insulina é um hormônio importantíssimo no nosso corpo. Quem produz a insulina é o nosso pâncreas. Mas se eu consumo alimentos com muito índice glicêmico, né? Índice glicêmico, se eu consumo muito pão, muito macarrão, muita massa, eu tô colocando o quê? Mais glicose para dentro da minha célula. E esse pâncreas vai ter que trabalhar muito mais para produzir mais insulina para estabilizar os níveis de glicemia do meu sangue. Só que chega uma hora que esse pâncreas cansou. Ai, Maria, eu tô colocando muita glicose, né? Eu tô colocando muito carboidrato para dentro do meu corpo, eu tô produzindo muita glicose e eu tô trabalhando muito, né? O pâncreas fala, eu tô trabalhando muito, eu tô cansado, eu não tô aguentando mais produzir insulina. E o que acontece? Ele baixa esse nível de insulina no corpo. E essa insulina, quando está baixa, ela não consegue pegar essa glicose e distribuir para as células, né? Então, a insulina é um hormônio que ele serve como uma chave. Quando entra a glicose aqui no meu corpo, a insulina, ela tem a chave, ela abre a porteira e vai distribuindo, ó, glicose, toma glicose para o músculo, toma glicose para o cérebro, toma glicose, né, para a mitocôndria, para todos os meus processos celulares, que vai gerar energia. É importante a gente ter glicose no sangue, é importante a gente ter açúcar no sangue. Só que quando é em excesso, esse pâncreas, ele não dá conta de produzir tanta insulina, tá? E aí, como ele diminui essa insulina, a insulina não consegue distribuir mais, o que é que eu vou fazer com essa glicose? Vai ficar circulando no meu sangue, né? Eu não vou utilizar ela como energia, então ela vai ficar lá, circulando, até que ela se transforma em gordura, tá? O meu fígado vai dizer, poxa, eu não preciso mais de açúcar aqui não preciso mais de glicose não, já tenho aqui muita. E ele começa a estocar. E a gente começa aqui então ter aquela gordurinha abdominal, aquela gordurinha no flanco, né? E essa sobrecarga cada vez maior pode gerar um sobrepeso, uma obesidade, uma diabetes tipo 2, que é uma diabetes adquirida. Então, na hora de você escolher o alimento, presta atenção qual benefício ele vai trazer para você. E presta atenção nesse índice glicêmico, certo? Porque é fundamental. Índice glicêmico alto, mais açúcar no meu organismo, mais açúcar no meu sangue, o pâncreas produz mais insulina, né? Então, assim, ele não consegue, ele não consegue acompanhar o tanto de demanda de açúcar, ele baixa esse hormônio no nosso sangue. E ele baixando esse hormônio no nosso sangue, a gente precisa de algum lugar, né? Então, a gente vai buscar o quê? A insulina fora, o medicamento. Então, por isso que o diabético, ele precisa da insulina, né? Ele é insulino dependente, porque ele precisa desse hormônio externamente para tentar equilibrar esse açúcar no sangue, porque esse açúcar fica muito elevado. E açúcar no sangue tem várias consequências, né? Então, açúcar no sangue, você começa a estocar mais gordura, você pode desenvolver uma obesidade, consequentemente, você vai ter dislipidemias, você vai ter uma sobrecarga cardíaca, enfim, vários processos metabólicos, várias síndromes metabólicas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, não é só, eu não como açúcar, não como nada de açúcar, eu não gosto de doce,
então eu não vou ter diabetes, eu não gosto de doce, então eu não vou ter insulina alta no meu organismo. Não é assim que funciona, porque tudo no final vira gordura, tá? Se eu consumo açúcar, se eu consumo carboidrato, tudo se isso não for metabolizado, claro, né? Porque se você coloca carboidrato para dentro do seu organismo, você precisa colocar ele para virar uma fonte de energia. Então você precisa consumir esse carboidrato. Então eu tô aqui falando para vocês, ó, eu tô precisando de energia para fazer esse processo aqui, a fala, uma atividade física, né? A insulina é importantíssimo numa atividade física, porque a insulina faz a gente ganhar músculo, faz a gente ter massa magra. Então não só tem malefícios, tá? Só que quando tá em excesso no nosso organismo essa glicose, nossas células vão dizer: olha, não vem aqui não me entregar açúcar, porque eu já tô ótima aqui. Eu já tenho substrato suficiente para eu transformar em energia. E acaba estocando esse açúcar vira gordura, que aí pode gerar várias outras doenças. Então, vocês entenderam como é que ocorre esse negócio do processo quando você consumir o carboidrato, você prestar atenção no índice glicêmico, tá? Agora, se você ingerir carboidrato de baixo índice glicêmico, significa dizer que essa glicose, esse açúcar, ele vai ser consumido devagar, paulatinamente, e ele não vai precisar ser armazenado, tá? Não tem níveis altos de glicose no sangue, porque esses alimentos têm baixo índice glicêmico. E como é que a gente sabe que esse alimento tem alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico? Né? Para a gente avaliar o índice glicêmico de um alimento, não é igual uma caloria, né? Que você pega uma porção de castanha, tem 100 calorias. Uma porção de macarrão, e você tem no rótulo, é obrigado a colocar a caloria, né? O índice glicêmico não vem assim, tá? Então, o índice glicêmico, você não pega uma porção, você pega assim, o pão, né? A castanha tem índice glicêmico baixo, tem índice glicêmico alto, tem índice glicêmico médio. Então você vai, geralmente, né? As pesquisas são feitas em laboratórios, né? Os cientistas, eles dão o alimento para aquele indivíduo e fica aferindo e fica observando se ele se esse açúcar foi rapidamente consumido, tá? Então, se ele foi rapidamente consumido, ele tem um índice glicêmico alto. Ou se esse açúcar foi consumido aos poucos, devagar, pelas células. Então, esse alimento tem índice glicêmico baixo. Se você entrar em qualquer site, internet, geralmente tem a tabela do índice glicêmico dos alimentos, né? Então, assim, fruta, maçã, índice glicêmico baixo. Mamão, índice glicêmico intermediário, certo? Então, se esse alimento tiver um índice glicêmico até 69, se tiver abaixo de 55, ele tem índice glicêmico baixo. Se esse índice glicêmico for até 65, né, de 56 a 69, ele tem índice glicêmico médio. De 70 em diante, ele tem índice glicêmico alto, ok? Abaixo de 55, índice glicêmico baixo. De 56 a 69, índice glicêmico médio. Acima de 70, índice glicêmico alto, ok? Porque quando eu faço a avaliação dos pacientes, tem Marcinha, uma paciente minha, que é muito engraçado. Ela, antes de começar o processo, né, do 5S comigo, ela falava: Pri, eu encontrava com ela porque a gente tem uma relação fora de paciente, de clínica, e eu encontrava com ela e ela falava assim: Pri, eu como super saudável, eu não entendo porque eu não tô emagrecendo. Aí eu, Marcinha, você come saudável? Como saudável, faço caminhada, bebo água e eu não emagreço nada na balança. Aí eu falei: tá certo, então me explica aí como é o seu café da manhã, como é o seu almoço e como é o seu jantar. Aí ela falou: olha, meu café da manhã, eu como um pote de salada de fruta. Um pote de salada de fruta. Eu falei: um pote de salada de fruta? Ela é.
super saudável. Olha, ela fala, eu boto o mamão quase todo, eu boto banana, eu boto abacaxi e eu faço aquele negócio lindo e como e me sinto bem. E o jantar, Massinha, como é esse jantar? O jantar eu pego, só como raízes, né? Eu como um pedaço de abóbora, um pedaço de aipim e um pedaço de batata doce. Isso à noite. Eu falei, Massinha, e nenhuma proteína? Não, nada, eu só como isso. E não entendo por que engordo. Então é isso, porque muitas vezes não significa dizer que um alimento, por ser saudável, não engorde, né? Esse alimento é saudável, uma raiz, veio da terra, não é industrializado, não tem conservante, não tem aromatizante, mas é um alimento que tem um índice glicêmico alto e tem uma carga glicêmica alta, tá? E tem uma caloria alta. A batata doce mesmo, que ela virou assim um queridinho, né, nas dietas e para quem malha, a batata doce ela tem um índice glicêmico intermediário, ela não tem um índice glicêmico baixo. Então, se você colocar um bocado de batata doce para dentro e não fizer atividade física, você acaba estocando. A batata doce é bom porque ela é consumida rapidamente e esse músculo ele utiliza esse substrato rapidamente. Então, é muito bacana. Mas você pode observar que quem malha geralmente consome a batata doce com a proteína, né? Se eu como batata doce, eu como com o frango, eu como com uma carne. Por quê? Porque isso vai baixar esse índice glicêmico. Então não significa dizer que então nunca mais eu vou comer esses alimentos. Não significa dizer isso não. Significa dizer que agora você vai ser inteligente e vai aprender a consumir eles de forma correta, certo? Então se eu como um alimento com alto índice glicêmico, eu tenho que compensar de alguma forma. E existem estratégias para isso, né? Então eu consumo geralmente associado com uma fibra, com uma gordura, mas uma gordura boa, né? Como oleaginosas, como um azeite doce, como óleo de coco e associado a uma proteína. Então esse alimento associado a esses outros tipos de alimento fazem baixar o índice glicêmico, né? Quando a gente tem uma refeição mesmo, você não vai ficar lá, ai meu Deus, eu consumi a batata doce, então agora eu tô colocando o índice glicêmico alto para dentro de mim. Não, geralmente se você no almoço, no jantar, você faz misturas. E aí quando entra no organismo, essa mistura vira e você não tem mais como medir esse índice glicêmico, mas você vai ter consciência, se eu comi um carboidrato, né, eu vou comer associado com uma proteína, vou colocar uma fibra em cima, porque isso vai fazer com que não tenha disparo de insulina no seu organismo, não tenha disparo de açúcar nesse organismo. Então você tem que reduzir, tá? Fazer com que esse alimento que tem índice glicêmico alto reduza esse índice glicêmico. E a gente reduz associando ele, não comendo isolado. Então quando você for comer uma raiz, né, uma banana da terra, for comer um aipim, um inhame, sempre coma ele associado com uma fibra, com uma proteína, para que esse disparo de insulina, para que ele não dispare insulina no seu organismo, ok? Então essa estratégia simples não significa dizer que você vai abolir esses alimentos da sua dieta, mas se você está buscando emagrecer, você vai preferir usar alimentos com baixo índice glicêmico, ok? Então, alimentos como pão, como macarrão, como outros tipos de massa, eles têm alto índice glicêmico, né? São carboidratos densos. Então, a fruta tem índice glicêmico? Tem. E tem frutas com índice glicêmico muito alto, certo? E isso vai impactar, porque eu lembro meu pai morreu pela diabetes, né? E eu lembro que aos sábados ele vinha da feira e ele comprava uma melancia enorme. E ele partia aquela melancia e comia toda assim. E eu na época, né, não fazia nada, ainda não estava na faculdade. E eu achava assim, poxa, meu pai come tão saudável, né? E ele tinha disparos de insulina. E ele tinha que se aplicar a insulina porque a glicemia dele, o açúcar dele estava alto. Então, assim, nem toda fruta a fruta é saudável,
mas algumas frutas têm índice glicêmico maiores que outras. Isso faz aumentar o açúcar no nosso sangue. E para o emagrecimento também não é bacana a gente consumir, tá? Então vocês têm que ver essa lista de frutas, né? Fruta é saudável, tem vitaminas, tem vários benefícios, mas a gente tem que escolher a fruta que tem baixo índice glicêmico e as frutas que possuem mais fibras. Então a melancia mesmo que meu pai consumia, meu Deus, alto índice glicêmico, uma frutose, ou fruta doce, né? E ele consumia aquilo achando que estava consumindo super saudável. Mas no interior é assim mesmo, né? Então, assim, no café da manhã, eu sou do interior e não tem café da manhã melhor. Então, sempre tem um cuscuz, tem um aipim, tem uma batata. Não tem uma coisa só, não tem um carboidrato só. Tem vários carboidratos, né? Tem um cuscuz, tem um aipim, tem uma banana da terra. E a gente tem a mania de consumir pouca proteína, e principalmente no café da manhã. A única proteína que consome mais no interior é o ovo, mas ninguém come frango de manhã cedo. Minha mãe que veio morar comigo assim, ela acha super estranho quando eu faço uma tapioca. Tapioca tem alto índice glicêmico, tá? E tem baixa quantidade de fibra, acho que tem 0 fibra tapioca. E aí eu botava um frango dentro da tapioca, ela, meu Deus, nunca vi isso na minha vida, comer uma tapioca com frango. Eu como uma tapioca com a manteiguinha, com a banana da terra dentro, imagina, tapioca com a banana da terra. Duas bombas para o meu pâncreas lá fazer disparo de insulina. Mas a gente vai aprendendo e vai passando isso. Aí eu falei, olha mãe, aí você tem que explicar tudo direitinho, né? Porque o povo do interior, eu sou do interior, viu? Então a gente tem nossas convicções e acha que é tudo estranho. Mas a gente tá aqui para aprender. Então, se na época eu já soubesse tudo isso, talvez eu tivesse preservada a saúde do meu pai. E lanchar, então, lanchar era pipoca. Gente, pipoca, que todo mundo, né? Uma pipoca é saudável, mas a pipoca tem um índice glicêmico altíssimo. E fora que a pipoca tem pouquíssimo nutriente também, né? E vitamina. Então, a gente tem que saber escolher o que a gente come para lanchar, para o café, para o almoço, tá? Porque o que a gente come vai refletir aqui, ó, no nosso corpo, nos nossos órgãos. Então, quanto mais açúcar a gente der para o organismo, mais a gente sobrecarrega o pâncreas, né? Mais disparo de insulina a gente vai ter, mais estoque, mais açúcar circulante no sangue. Açúcar circulante no sangue significa estoque de gordura, certo? E quando a gente estoca essa gordura, quando a gente tem muita gordura, né, o fígado também já fica sobrecarregado porque não consegue metabolizar essa gordura. E essa gordura, antigamente achava que gordura era tipo tecido morto, né? Mas gordura não. Tem muita produção de hormônio, né? Tem alterações hormonais, tem processos celulares dentro dessa gordura. Então, só que são ruins para o nosso organismo. Então, por exemplo, se a gente tem maior produção de gordura, a gente tem a maior produção de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. E a gente pensa assim, né? Poxa, então se eu tenho mais gordura, eu produzo mais leptina, eu produzo mais hormônio da saciedade, significa dizer que eu vou ficar mais saciado. Mas acontece exatamente o que acontece com as pessoas que têm diabetes, né? Então, assim, quando eu mando muito açúcar para o sangue, meu pâncreas produz mais insulina e eu canso de produzir. A mesma coisa acontece com a gordura. Então, eu tenho mais gordura no meu organismo, eu produzo mais leptina, mas meu corpo começa a produzir uma resistência a essa leptina. Igual acontece com o indivíduo diabético, porque ele tem uma resistência na produção de insulina. Tá certo? Então, assim, esse tecido lá, adiposo, não é um tecido morto. Certo? Fora que, se eu tenho mais gordura no meu sangue, eu tenho mais probabilidade de desenvolver cardiopatia, né? Eu vou entupir lá minhas artérias, minhas veias, todas. Eu vou alterar minhas produções hormonais, ter uma maior predisposição. Aí eu falar disponibilidade, então eu vou ter mais predisposição a desenvolver alguns cânceres, né? Como o câncer de intestino, né? O câncer de próstata,
que tem estudos que mostram que as pessoas que com sobrepeso, eles têm maior predisposição. Ovário policístico, né? As mulheres que têm ovário policístico, e aí vira uma bola de neve, né? Se eu tenho ovário policístico, eu tenho uma predisposição a desenvolver obesidade. Se eu tenho obesidade, eu tenho uma predisposição a desenvolver ovário policístico. Então, fica uma via de mão dupla, tá? Então, se a gente quer longevidade, se a gente quer ter preservar a nossa saúde, a gente tem que controlar o que a gente coloca para dentro do nosso organismo, tá? Então, assim, a gente não dispara, a gente não dorme são e acorda com diabetes. Isso vai ser um processo gradual e lento. Quando a gente aparece no exame de sangue, né, essa glicose alterada, essa insulina alterada, esse triglicérides alterado, significa dizer que meu organismo já trabalhou aqui no limite do que pôde para normalizar esses níveis. Então, se você amanheceu diabetes, você não dormiu são e amanheceu diabetes. Então, muita gente acha isso, né? Eu tenho um sobrepeso, eu sou um gordinho saudável, porque meus exames estão ótimos. Mas, uma hora, a conta vai chegar, né? Os seus órgãos estão trabalhando todos no limite. E como a gente está falando aqui de índice glicêmico de carboidrato, o seu pâncreas está trabalhando no limite para a produção desse hormônio que é a insulina, para tentar estabilizar esse açúcar no seu sangue, certo? Só que chega uma hora que esse pâncreas cansa, como tudo na vida, né? Quando a gente apanha, bota para trabalhar, chega uma hora que você não aguenta mais e aí você cai. Então aí chega uma hora que o pâncreas cai a produção de insulina. Ele não produz mais. E aí você começa a ter essa resistência e precisa de um suporte externo, precisa de um medicamento. E aí você vira um insulino dependente. E eu tenho um paciente mesmo, o seu Antônio, que ele começou o 5S e a glicemia dele ele não conseguia normalizar. Ele já tinha feito outros programas, outras experiências, mas ele era insulino dependente. Era porque agora ele não é mais. Então, nós fizemos estratégias para ele e a médica dele, né, endocrinologista, no meio do programa, conseguiu retirar esse medicamento dele. Foi uma vitória muito grande. E aí, retirando esse medicamento dele, consequentemente, todos os outros órgãos começaram a trabalhar bem, né? Então, a pressão dele, que era aumentada, conseguiu reduzir também. Então, a gente só tem ganhos quando a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação que traz vitaminas, que traz nutrientes, ok? Então, se nós queremos reduzir o índice glicêmico do alimento, existem estratégias. Então, a gente tem que procurar, deixa eu ligar aqui que tá um calor. Então, a gente tem que procurar sempre os alimentos integrais, porque esses alimentos integrais, eles têm fibras. E as fibras fazem diminuir essa glicemia no nosso organismo. Elas diminuem o índice glicêmico. Por exemplo, um pão integral e um pão branco. É importante a gente consumir o pão integral, porque o pão tem alto índice glicêmico, mas se ele for integral, ele tem essas fibras, né? Além do que, essas fibras, elas vão ajudar no nosso intestino. Fibra vai impedir, né? A gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis, ou seja, que são dissolvidas em água e a que não é dissolvida em água. As duas são importantes no nosso organismo. Então, essas fibras solúveis, por exemplo, elas vão pegar e vão fazer uma pasta, né? Um gel quando elas entram em contato com água. E vão abraçar essa gordura que está no nosso organismo e impedir que ela se estoque nos órgãos. Então, é muito importante o consumo de fibras, tá? Linhaça, psyllium. Então, é muito fácil o consumo de fibra, o acesso é fácil. Então, se você comer uma fruta que tem uma frutose, né? Então, que é um açúcar e que tem alto índice glicêmico, você coloca uma fibra em cima, certo? Não vai tirar o gosto da fruta, você vai saborear esse alimento que é super importante. Cada fruta, né, tem suas vantagens, tem suas vitaminas, tem seus sais minerais,
tem seu teor de frutose, né? Tem o seu teor de caloria. E esse equilíbrio é muito importante. Pra gente não ficar só numa fruta, vou comer só maçã, porque só maçã tem baixo índice glicêmico, né? Eu vou comer só morango porque tem baixo índice glicêmico. Não. A gente pode ter um arsenal de frutas e usar estratégias para que essa fruta ela não vire açúcar, ela não dispare insulina e no futuro vire gordura, tá? Então tem essa estratégia, procurar sempre alimentos com fibras. Se consumir alimentos sem fibra como fruta ou como, por exemplo, uma batata doce, sempre colocar fibras em cima, porque isso vai baixar o índice glicêmico. Procurar grãos que são mais saudáveis, certo? Procurar menos alimentos triturados, evitar suco. Não tô falando assim, não vou beber nunca mais um suco, mas o que acontece com o suco? A gente tem uma mania sempre assim, eu vou almoçar com um suquinho, né? Café da manhã na minha casa sempre tem suco. Só que, hoje mesmo, uma colaboradora minha estava almoçando e depois do almoço ele pediu um suco de laranja. Aí eu perguntei a menina aqui do Bocapio, Nath, você usou quantas laranjas para fazer esse suco para ele? Ela falou, eu usei 3 laranjas. Aí eu perguntei, depois desse almoço aqui, você ia conseguir ingerir 3 laranjas? Você terminou de almoçar, você ia conseguir ingerir 3 laranjas? Aí ele respondeu, não. Eu falei, tá vendo aí? Pra que esse suco depois do almoço? Você vai fazer um disparo de insulina enorme, né? Quando você tritura o alimento para fazer o suco, você reduz muita quantidade de fibra, tá? Reduz muita quantidade de sais minerais e ele vira açúcar mais rapidamente no nosso organismo. Por quê? Porque a gente tirou a fibra desse alimento, no caso da laranja, né? Que é aquele bagaço que tem a fibra. A gente não vai consumir o bagaço no suco. Esse suco é triturado, ele é coado e aí... Então eu falei, gente, você não vai estar tendo pouquíssimo aproveitamento dessa fruta, porque você triturou a fruta, você coou a fruta, você consumiu 3 laranjas. Caloria pra caramba, gente. Não significa dizer que a laranja é saudável, mas tem muita caloria. Então, prefiram sempre alimentos in natura, tá? Então, se é para consumir o suco, se quiser consumir o suco, compensa, coloca uma fibra dentro desse suco, tá certo? Ou, de preferência, depois do almoço, se não consegue ficar sem uma frutinha, coma a fruta in natura. Melhor que você bater e tomar em formato de suco, ok? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui, tá certo? Podem mandar aqui na caixinha que eu respondo. Então, como eu falei no início, por isso que muitas vezes a conta não fecha, né? A gente come saudável e engorda. Porque nem todo alimento que significa que é saudável significa dizer que não engorde. A gente tem que observar o índice glicêmico. Outra coisa, que muitas vezes a gente faz tudo certinho e não emagrece lá na balança. O sono. Então, assim, um estudo que eu estava lendo na Holanda, ele falou que se 1 a 2 noites de sono eu já tiver uma deficiência nesse sono, eu já tenho alteração hormonal. Isso já tem um impacto na minha saúde. Porque durante o sono, gente, a gente metaboliza muitos hormônios, tá? E a insulina está diretamente relacionada ao nosso sono. Porque se a gente fica mais tempo acordado, a gente vai precisar mais de energia, né? Se eu tô dormindo, é a hora do sono, esse momento de dormir é a hora que eu descanso, né? Que eu renovo minhas células, que eu descanso meus órgãos, eu não tô botando nada para dentro, nem de alimento, nem tô pensando muito, porque pensar também desgasta. Então, se eu tô dormindo, é o momento que meu corpo tem para cuidar dele mesmo. Se eu tenho alteração nesse sono, se eu fico mais tempo acordada, o que é que acontece? Eu vou precisar de quê? Mais energia, né? E se eu preciso de mais energia, eu sinto mais fome. Eu vou ter disparo de grelina, que é o hormônio da fome. Só que essa grelina dispara e aí eu vou ter atração. Quando você fica mais tempo acordada, você precisa comer. Só que você não vai ficar acordada e comer salada. Dá logo vontade de comer o quê? Dá logo vontade de comer um doce.
um carboidrato, porque é assim que nosso organismo funciona. Não é você, não sou eu, não é Maria, não. Todo mundo funciona assim, tá? Tem estudos que mostram que as pessoas que dormem menos e que ficam consequentemente, mais tempo acordada, elas aumentam a vontade de comer carboidrato, certo? Elas aumentam a grelina, que é o hormônio da fome, elas diminuem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando a gente está nesse processo de emagrecimento, a gente tem que ficar atento a todos esses fatores, certo? Deixa eu ver uma perguntinha que surgiu aqui. E como saber qual alimento comer certo para emagrecer? Gente, essas dietas restritivas, assim, que corta tudo, é muito difícil dar sustentabilidade, né? Porque o nosso organismo ele precisa de uma fruta, ele precisa de uma gordura, ele precisa de um carboidrato, ele precisa de uma proteína. Então o equilíbrio é tudo. Só que, como eu quero emagrecer, eu tenho que fazer escolhas corretas, escolhas inteligentes. Então, se eu quero emagrecer, eu vou procurar alimentos com baixo índice glicêmico, e esses alimentos eu vou ter que fazer associações, tá? Então, eu não vou ficar exclusivamente, eu vou comer só batata doce. De manhã batata doce, almoço batata doce, jantar batata doce. Você vai ter que associar com uma gordura boa, né? Oleaginosas, com óleo de coco, com azeite de oliva, vai associar com gorduras boas, vai associar com proteína e vai associar com fibra. Então, a gente tem tudo isso ao nosso dispor, certo? Agora, uma coisa, quanto mais carboidrato você dá para o seu organismo, mais você tem que gastar ele, certo? Então, por isso é importante a atividade física. A atividade física é importante não só na perda de peso, mas principalmente na manutenção desse peso, né? Porque mais difícil do que emagrecer é manter, porque a gente pode fazer uma restrição danada. Eu restringi carboidrato totalmente na minha vida. É muito difícil uma pessoa viver o resto da vida sem carboidrato. Restringir totalmente. Então, durante 1, 2, 3 meses restringir carboidrato, ok, você vai emagrecer. Você vai chegar lá no seu objetivo na balança, mas você não vai conseguir manter, certo? E pra gente manter, quando você voltar a inserir esses alimentos que estavam excluídos, quando você voltar a se alimentar, você vai ter que gastar esse aporte energético que você gasta fazendo atividade física. Então é o nosso principal aliado, certo? E é muito importante essas combinações. É muito importante, por isso que dava tanto certo aquela combinação, né? Feijão, arroz, proteína e salada. Porque eu vou ter um grão, né? Vou ter um carboidrato, vou ter uma proteína e vou ter salada. Vou ter vitaminas, vou ter sais minerais. Só que muitas vezes a pessoa bota a farinha com o arroz, com o feijão, e aí o índice glicêmico dessa refeição toda é muito alta e dá trabalho para o nosso organismo. Dá trabalho para o nosso organismo metabolizar, né? Então, e quando a gente volta a inserir esses alimentos, como o nosso organismo estava desacostumado, né? Desacostumado ao carboidrato, a gente sente a diferença. Como também a gente sente a diferença se a gente tem uma alimentação muito cheia de açúcar, muito cheia de carboidrato, e a gente começa a restringir isso. Então, muitos pacientes relatam eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu tô com mal-estar, porque o nosso corpo ele começa a produzir corpos cetônicos, certo? Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que com a ausência desse açúcar, desse carboidrato, o nosso organismo ele vai precisar de outra fonte de energia. E essa fonte de energia é a gordura. E durante muito tempo, e realmente é a gordura, o carboidrato, né, e o açúcar, a fonte do substrato mais rápido de se transformar em energia para nosso músculo, para o nosso cérebro, para todos os nossos processos celulares. Só que muitos estudos vêm mostrando que se você não tiver carboidrato, o nosso corpo é inteligente. Ele vai consumir a gordura. Ele vai buscar outra fonte de energia. Então, como você
não tem esse açúcar, não tem esse carboidrato para servir para os processos metabólicos, endócrinos, celulares, ele vai buscar a energia onde? Na nossa gordura. E aí a gente começa a queimar aquela gordurinha que está estocada. Então, por isso que quando a gente está fazendo um programa de emagrecimento, tem que ter alimentos, tem que ingerir menos carboidrato, né, em comparação à proteína, certo? Então, durante muito tempo, o ovo foi vilão, né? Minha mãe mesmo só deixava eu comer pouquinho ovo. Ó, só pode um ovo, 2 ovos por dia. E hoje não. Hoje é o maior aliado no emagrecimento. Porque a gente sabe que o ovo, na verdade, ele é considerado o segundo alimento mais saudável. E aquela gordura que vai para o nosso organismo é uma gordura boa, tá? Então, hoje em dia, o pão, o macarrão, eles são os vilões, né? Porque os estudos mostram realmente que tudo vira açúcar e depois vira gordura. E o açúcar, ele é uma fonte de alimento para câncer, ele é uma fonte de glicação. Então, o que é uma glicação, na verdade, é um excesso de açúcar no nosso organismo. Então, vocês podem ver a pele de um diabético, ele é uma pele envelhecida, ele é uma pele desidratada, tá? Porque ele tem muito açúcar no nosso sangue. E o que é que acontece? Acontece a degradação do colágeno, né? Então esse colágeno é como se esse colágeno ele ficasse endurecido assim, ó, e se quebrasse, ele não tem mais como é que eu posso dizer? A maleabilidade, tá? Então quanto menos açúcar a gente tem no nosso organismo, menos processo inflamatório a gente vai gerar, menos glicação a gente vai gerar, menos sobrecarga no pâncreas, consequentemente no fígado a gente vai ter. Tá? Então o açúcar, na verdade, é o maior vilão hoje na nossa alimentação. Então isso que eu queria deixar hoje para vocês, da importância de vocês escolherem o alimento correto, não só para quem quer emagrecer, mas quem quer saúde, quem quer qualidade de vida, quem quer preservação celular, quem quer desinflamação do corpo. Então tudo isso faz parte da nossa saúde, faz parte da nossa longevidade, certo? Fala que o açúcar não tem, a gente consegue outra fonte de energia, né? Outro substrato. Não tô falando que você nunca mais vai comer um bolo. Ave Maria, eu amo bolo, eu amo um brigadeiro, mas só que isso não pode se tornar rotina, né? Então, uma coisa é você comer no final de semana, outra coisa é todo dia você comer um docinho. Hoje você comeu um docinho, amanhã você comeu um docinho, depois você vai comer um docinho. Uma hora o organismo vai dizer, gente, tá muito açúcar aqui nesse meu organismo. Meu pâncreas já tá começando aí a reclamar, eu já tô cansado de produzir insulina aí para estabilizar esse açúcar. E aí você vai começando a ter uma resistência à insulina, tá? Então daí surge uma diabetes, surge uma obesidade. Não é de um dia pro outro. Então se a gente não tiver esse olhar para nossa saúde, não ficar atento aos nossos exames, né? Quando apontar lá uma pré-diabetes, se você já não intervir imediatamente, vai ser mais difícil, né? Você vai colocar um órgão para já entrar em sobrecarga. Então, quando a gente trabalha com a prevenção, é muito melhor do que a gente trabalhar com o tratamento, né? Com a cura. Mas, infelizmente, a nossa cultura é de trabalhar, né, com o tratamento, não trabalhar com a prevenção. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre acha como eu tive um pai diabético e eu vivi na carne isso, e a gente sabe que a diabetes tem um percentual genético, mas o que realmente faz essa sobrecarga são os nossos hábitos de vida, é nosso estilo de vida. Essa é a minha maior dificuldade, compor cardápio adequado. Tem uma relação de que posso comer, mas não consigo elaborar pratos possíveis de acordo com a fase que estou no programa. Dri, você tem N possibilidades. Quando a gente começa um programa, né, quando a gente começa qualquer projeto na nossa vida, uma coisa que a gente tem que ter são duas coisas, na verdade. É a disciplina e a organização. Né? Então, quando a gente já começa, hoje, segunda-feira, eu comecei a semana, por exemplo, eu cheguei aqui cedo na clínica. Então, eu já organizei meu dia ontem
e já fiz minhas marmitinhas para saber o que eu ia ingerir, o que eu ia me alimentar, o que eu ia tomar meu café, como eu ia tomar meu café e como eu ia almoçar. Então, o planejamento é essencial, é fundamental, porque senão, quando chegar a fome, e a fome física que eu tô falando, a gente come o que tiver pela frente, né? A gente não vai pensar assim, tô morrendo de fome, você não para e pensa assim, poxa, eu não vou comer esse pão não. Eu vou esperar ficar pronto uma proteína, só que a proteína dá muito mais trabalho para ficar pronta do que um pão, né? E a gente tende a gente quer mais praticidade. Então, se você já tiver esse planejamento diário, semanal, mensal, a gente vai conseguindo assim aos poucos, né? Poxa, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Essa maratona de live que eu tô fazendo para vocês, né? Então, eu não acordei hoje e falei, eu vou falar de tal coisa. Eu fiz um planejamento. Então, durante essa semana eu vou falar sobre isso, né? Durante a próxima semana eu vou falar sobre isso. Eu acho que em tudo na nossa vida a gente tem que ter esse planejamento. E quando a gente tem o conhecimento, isso aí fica fácil. Porque quando a gente não conhece, por exemplo, meu pai era ignorante. Ele não sabia que ele consumindo lá a melancia, ele sendo diabético, era ruim. Ele achava que aquela melancia dele, pelo contrário, aquela melancia, como era fruta, ele trazia da roça dele, era o alimento mais saudável para ele comer, né? Então assim, ao invés de ele comer um pão, lanchar um biscoito, ele consumia a melancia, ele estava achando aquilo fantástico. Mas é ignorância. Mas quando a gente tem um conhecimento, e graças a Deus, hoje você abre qualquer rede social, você bota no Google lá, índice glicêmico dos alimentos, melhores alimentos para engordar, melhores alimentos para emagrecer. A gente tem esse acesso a essas informações. E quando a gente está num programa, então, é mais fantástico ainda, né? Porque você tem lá uma nutricionista, a Castene está até aqui, você tem uma nutricionista diariamente. Então você pode ir lá falar assim, Nutri, e agora é meu café da manhã, eu não sei o que almoçar, não sei o que jantar. E aí ela pode te orientar. Então se a gente sabe, realmente a gente consegue. Agora, não significa dizer que você sabe, você coloca em ação. Porque todo mundo sabe como emagrecer. Todo mundo sabe o que fazer. Não existe hoje uma pessoa, acho que o pessoal lá da roça, né, que não tem acesso à internet, mas se eu perguntar assim, tu sabe como emagrece? Ela vai lá, minha filha, eu tirei o pão da minha vida, eu tirei o macarrão da minha vida. Pelo menos essas duas coisas ela já coloca na cabeça, né? Que tirar pão e macarrão emagrece. Mas só que se ela não tiver uma pessoa coordenando, orientando, é muito mais difícil esse emagrecimento. Então eu sempre falo assim, quem quer ir longe, vai acompanhado. Então por isso que o grupo é importante, né? Porque tem várias pessoas com você, tem uma nutricionista com você. Agora quem quer ir rápido, vai sozinho. Mas talvez essa rapidez, essa ligeireza não te dá a manutenção da perda de peso, tá? Meu marido procede da mesma forma que seu pai, come frutas em excesso. Se ele comer a fruta, Adri, pede ele para colocar uma fibra, né? Pede ele para colocar uma aveia em cima, porque isso já vai reduzir o índice glicêmico desse alimento. Que o índice glicêmico, hoje em dia, é um dos fatores mais importantes para fazer disparo de insulina, tá certo? Então não é caloria, não é eu comer um doce, nada disso. É disparo, tá? É sobrecarga de pâncreas para produzir insulina, tá bom? Ok, galera, então ficou claro na cabeça de vocês que nem sempre a gente fazer o mantra certinho da alimentação saudável e da atividade física faz a gente emagrecer. A gente precisa dessas estratégias, né? A gente precisa ter essa consciência que vários fatores, né, vão conduzir a gente para um resultado final, certo? E não significa dizer que hoje eu errei, eu já vou me desmotivar, não. Se apaixone pelo processo, curta esse processo, conheça. Poxa, hoje eu comi o mamão, mas quando eu como a maçã, e aí é uma descoberta linda do seu corpo. Poxa, mas quando eu como a maçã, eu me dou melhor. Mas quando eu como mamão, eu vou mais ao banheiro. E meu intestino, ele precisa realmente estar em equilíbrio, senão eu não emagreço,
tá? O meu sono, ele precisa estar em equilíbrio, o meu sono, ele precisa ter um sono bom, para que meu organismo, ele produza os hormônios essenciais que tem que ser produzidos durante o sono, para quando eu acordar, eu estar preparada para ter esse disparo de comida dentro de mim, para eu ter sobrecarga de emocional. Gente, não tem coisa pior do que uma noite mal dormida, você fica acabada. Parece que passa um trator em cima de você, né? Outra coisa é precisa gerenciar estresse. Não preciso nem falar, né? Eu acho que não tem uma pessoa que hoje em dia não tenha momentos de estresse. Não significa dizer que essa pessoa é estressada, mas significa dizer, mas a gente, poxa, hoje eu passei por um momento de estresse, hoje eu tive um dia estressante. E tudo isso a gente vai somatizando. E vai somatizando nesse corpício aqui. E a gente vai, ó, dando gatilhos para o nosso corpo de cansaço, de fadiga, gatilhos de compensações, né? Gatilhos para nossos sabotadores, enfim. Infelizmente não tem fórmula mágica para emagrecer, tá? Tem até medicamento, mas não é sustentável, porque não adianta emagrecer sem saúde, né? Se você quer emagrecer, claro, você pode tomar um medicamento e emagrecer, mas qual saúde? Pelo contrário, né? O medicamento sempre tem consequências, tem outras reações que vai implicar no nosso corpo. Então não tem segredo. É simples, mas é fácil não, né? É muito simples, gente, é muito simples. Eu diminuo o pão, eu incremento proteína, eu faço uma atividade física, é simples, né? Mas é super difícil, né? É super difícil a gente gerenciar o estresse do dia a dia. A gente sai de casa, não sabe o que vai acontecer, né? Se vai vir um doido e vai frear você. E isso gera pico de cortisol. Então, se você sai também de casa sem organização, você não sabe onde vai almoçar, você não sabe o que vai almoçar, isso já vai implicar também na qualidade do seu emagrecimento e no resultado do seu emagrecimento. Então, se você não planejar também sua atividade física, eu tenho meu dia livre, eu vou fazer tal hora, não deu pra fazer malhar meio-dia não, eu vou 4 horas, aí 4 horas acontece uma coisa, eu não vou malhar. Então, tudo na vida é organização, né? E força de vontade. Não tem mágica, não tem mistério também, todo mundo sabe como emagrecer, mas é muito difícil começar sozinho. Até porque você não precisa ser um expert em emagrecimento. É igual eu falo pro meu marido fala assim, menina, estaciona esse carro direito, né? Dirige direito. Eu falei, o que eu dirijo aqui, pra mim, tá o suficiente. Porque minha profissão não é ser piloto, não. Eu não sou piloto, eu não dirijo carro, eu não vivo disso. O que eu sei tá ótimo pra minha condição, ó, pro meu transporte. O que eu sei tá maravilhoso. Então você também não precisa ser expert em emagrecimento, não. Não precisa ser uma nutricionista virtual, né? Porque tem gente que fica de dieta em dieta, caçando uma dieta toda hora. Essa dieta não deu certo pra mim, eu vou procurar outra dieta. Essa dieta não deu certo pra mim, eu vou procurar... Você não precisa ser expert, você precisa procurar pessoas, né, que te conduzam a chegar no seu objetivo, tá certo? Hoje eu falei como o quê, né? Eu não sei nem que horas são. Mas foi muito bom estar com vocês. Amanhã, tá? Essa semana vocês vão ter que me aturar todos os dias 19 horas. Eu vou estar aqui, nesse bate-horário, nesse bate-local. Amanhã, gente, eu vou trazer, que toda terça-feira é o Pri na Cozinha, né? Amanhã eu vou trazer uma receita de um bobó de camarão fantástico do 5S. Então não percam, porque é saudável, pouco carboidrato, muita fibra, muita proteína, tá? E termogênico. Então, não tem desculpa, eu quero todos vocês comigo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse bobó. Dri, você vai amar essa receita, Dri. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse bobó. Vou fazer ao vivo para vocês verem como não tem mistério de fazer o alimento saudável. Como não tem dificuldade, tá? É tudo força de vontade, tá certo? Dri, eu vou ficar com você colada, vou ficar te estimulando o tempo todo, tá? A Edvana tá aqui na live, que bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Então, se o que eu falei entrou 10% aí na cabecinha de vocês e amanhã vocês já acordarem, né, com outro pensamento,
de entender realmente o valor nutricional. Não precisa você saber, ai meu Deus, um macarrão tem 300 calorias, tem 5% de sódio, tem 10 gramas de proteína, tem 20 gramas de carboidrato. Não, vocês não precisam saber disso. Agora vocês precisam saber sim, esse alimento vai comprometer minha dieta, né? Esse alimento vai comprometer meu pâncreas, esse alimento vai fazer disparo de insulina, esse alimento vai gerar muita glicemia, vai gerar muito açúcar no meu sangue. Isso que você tem que entender, tá? Então, infelizmente, gente, o carboidrato simples, a gente tem que evitar ao máximo, tá? Porque realmente ele faz aumentar esse açúcar circulante nesse sangue e ele faz disparo de insulina que pode ter evoluindo até chegar a uma doença. E isso a gente não quer, a gente quer evitar, tá? Então busquem mudar enquanto vocês desejam mudar. Porque quando for por necessidade, aí é mais complicado. Então quando você deseja ter uma vida saudável, né? Quando você deseja começar uma atividade física, quando você deseja ter uma alimentação, quando você deseja realmente cuidar do seu corpo, isso é fantástico. Porque quando você necessita, aí significa dizer que você já está com várias alterações e várias doenças. Poxa, eu necessito de uma insulina, né? Você necessita de uma insulina para ficar vivo. Eu necessito de uma simvastatina. Eu necessito de uma simvastatina para controlar meu colesterol. Eu necessito de um remédio de pressão. Poxa, você precisa de um remédio de pressão para controlar a sua pressão. E geralmente isso é devido ao quê? A hábito de vida, a estilo de vida. Isso é fácil a gente mudar, tá? É mais fácil do que você ficar na cama de hospital para controlar tudo isso. Então, mudar... Hoje eu até fiz um GTV assim. Claro que dar o pontapé inicial é difícil, né? Sair da idécia. Mudar dá trabalho, mudar cansa. Nossa mente não quer mudança, nosso corpo não quer mudança. Poxa, eu preferia realmente ficar hoje vendo um filminho em casa, ficar mais um pouquinho na cama lá. Mas eu acordei, vim malhar cedo, porque eu só tinha esse horário para malhar. E se eu não malhasse agora, eu não malharia depois. E isso ia comprometer totalmente a minha rotina. Eu gosto de rotina, para poder sair da rotina. Eu sou uma pessoa que adoro rotina. Eu adoro rotina para poder sair da rotina. Então, isso ia comprometer minha rotina. Um dia, assim, se tiver que fazer, gente, faz logo. Atividade física, se tiver que ser a primeira coisa que você faça do dia, faz logo essa atividade física, tá? Não fica adiando, porque no fim do dia possa ser que você aconteça alguma coisa. Então, quando é na segunda-feira, aí, exemplo, você tem a meta de malhar 3, 4 vezes na semana. Hoje é segunda, eu não vou malhar não, porque ainda tenho terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí a segunda você não malha. Aí na terça acontece uma coisa que estava inesperada e você não malhou também. Aí só resta quarta, quinta, sexta e sábado. Então quando você puder fazer o que tem que ser feito, faz logo, tá? Por exemplo, segunda, hoje eu malhei. Aí hoje aconteceu que minha filha amanhã vai precisar fazer um teste. Eu vou com ela. Então se eu não tivesse malhado hoje, eu não ia malhar nem hoje nem amanhã. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que faz o que tem que ser feito, que o resultado vai vir, tá bom? Beijo, boa noite. Não comam agora à noite carboidratos com alto índice glicêmico, tá? Porque agora à noite o nosso organismo já está se preparando para descansar, para repousar. Então nada de disparo de açúcar, tá? Nada de colocar o pâncreas para trabalhar muito agora. Deixa o bichinho lá descansar. Não usa carboidrato agora com alto índice glicêmico não, tá? Procura carboidrato de baixo índice glicêmico, bota uma fibra, porque à noite essa fibra já vai estar trabalhando lá para o seu intestino amanhã acordar ótimo, tá certo? À noite evita esses carboidratos, porque já tá liberando o quê? Já tá liberando melatonina, já tá liberando hormônios para descansar. Então a gente não quer ir em contrapartida com o fisiológico do nosso corpo, tá bom? Um beijo e boa noite!